Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria em Muitos Capões. Aonde quer que você esteja, receba o nosso cumprimento, o nosso reconhecimento por tuas atividades no meio rural, também quanto os assalariados rurais. Nós conhecemos o seu trabalho, reconhecemos o seu trabalho e o STR de Vacaria e Muitos Capões, junto com inúmeras entidades, estão dia após dia, diuturnamente, trabalhando para que os direitos não se percam e mais conquistas aconteçam. E é justamente sobre isso que nós vamos abrir o programa de hoje, que está do meu lado o presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, Sérgio Ponleto, integrante da FETAR, também do Sicredi, está fazendo parte também de inúmeras atividades em vários segmentos, alguém que tem andado bastante por este Rio Grande do Sul e também pelo Brasil, coisas que você já sabe, mas é importante a gente sempre enumerar. E o Sérgio Ponleto esteve semana passada em Brasília, na capital federal, não para uma audiência com o presidente, não, algo talvez um pouco melhor, que foi se organizar junto às federações, junto aos sindicatos, junto a CONTAR, numa série de reuniões nos coletivos de trabalho, inclusive com visitas a gabinetes. Sérgio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua visita e estas reuniões que tu participou, em que pese. No site do STR de Vacaria e Muitos Capões tem ali alguns resumos diários que o Sérgio fazia de lá. E mais importante agora trazer um posicionamento, uma avaliação geral daquele grande encontro, daqueles coletivos de trabalho. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham sempre todos os sábados. Fizemos parte, inclusive, da direção da CTB estadual, que é a Central dos Trabalhadores do Brasil aqui do Rio Grande do Sul. E a gente coordena também lá o Departamento dos Assalariados Rurais. Bom, fazer uma avaliação lá de Brasília, a gente precisa dizer que foi um encontro muito positivo, porque lá a gente se reuniu com todos os diretores das federações de todos os estados aqui do Brasil. Então lá tu tem assim, como é que eu vou te dizer, diferenças de assalariados e assalariadas rurais. Então imagina, por exemplo, nós pegar aqui de Vacaria, que o pessoal trabalha com maçã, e ir lá para o Nordeste, onde o pessoal só trabalha com abacaxi, né? E em outras regiões que só trabalha, por exemplo, lá em Mossoró, lá tem a maior plantação de melão do mundo, né? 250 mil hectares o cara planta de melão. É a maior empresa de produção de melão do mundo, quer dizer. Então, coisas assim bem diferentes. E lá a gente pôde, então, encaminhar, naqueles 3 dias lá, um trabalho de organização dos assalariados rurais, para os próximos 4 anos, né? Porque não era só para este ano agora que nós vamos iniciar 2022, mas sim fazendo um planejamento aí para os próximos anos. Eu acho que o presidente Gabriel, que é aqui do Rio Grande do Sul e é presidente da CONTAR, foi muito feliz quando pensou em fazer um coletivo, porque se chama coletivo esse encontro, em juntar todas as federações, 3 diretores por federação, né, e lá poder fazer um planejamento estratégico pensando no futuro da confederação, das federações e dos sindicatos. E uma questão importante também foi pensar o seguinte: bom, como é que nós vamos poder sustentar os sindicatos, manter os sindicatos de portas abertas? Eu acho que isso foi fundamental, um momento que para mim ficou muito marcante. Quer dizer, hoje o sindicato não recebe dinheiro de ninguém a não ser do próprio associado, né, Bonese? Então, do associado, do assalariado que recolhe, e ele é considerado, a partir do momento que ele recolhe, ele é considerado um associado também, né? Como é que nós vamos nos manter de portas abertas com toda essa crise, com todas essas demandas que a gente tem? Então, foi feito esse planejamento. Uma outra questão também importante foi com relação, bom, como é que estão os nossos direitos hoje, né? O que nós perdemos com esses últimos governos agora?
E não precisa aqui dizer, é só com o governo Temer ou só com o governo Bolsonaro. Também com o governo Dilma e com o governo Lula. O que o trabalhador perdeu com isso? O que o trabalhador ganhou com esses governos? Então foi feita uma avaliação muito criteriosa. Nós tivemos presença de deputados lá no evento, nós tivemos presença do pessoal do Diese, nós tivemos a presença do pessoal do Ministério Público do Trabalho, o pessoal do Ministério do Trabalho, nós tivemos a presença do pessoal da Oxfam, que é uma entidade internacional. Nós tivemos também o pessoal do Repórter Brasil, que é uma empresa, não é empresa, uma entidade também de pesquisa, né, que pesquisa a questão do assalariado rural, já fizeram inclusive trabalho aqui em Vacaria, para poder mostrar, por exemplo, assim, bom, o que a gente precisa avançar e aonde a gente precisa trabalhar mais forte. E dá para antecipar alguma coisa relacionada a isso? Sim, Bonese, eu acho que era isso justamente que eu ia chegar. Eu acho que nós precisamos, a partir de janeiro do ano que vem, fazer um trabalho muito forte com relação aos direitos que a gente perdeu, né? Ou seja, buscar junto ao governo, junto à Câmara dos Deputados, ao Senado, projetos de lei que busquem direitos para os trabalhadores, né? Recuperar aquilo que nós perdemos, por exemplo, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, por exemplo, parece que o trabalhador não perdeu. Mas, por exemplo, assim, aqui em Vacaria, o assalariado que recebe hoje o piso da categoria, R$ 1.438, por exemplo, reais. A hora que ele for se aposentar, ele não vai se aposentar com esse valor. Ele só se aposenta com o salário mínimo. Mas ele contribuiu com esse valor, então ele acaba perdendo, né? Foi uma perca que ele teve. Então, com esses projetos. E com relação à segurança e saúde do trabalho, acho que houve um avanço muito grande, porque nós levamos essa proposta do Rio Grande do Sul, e a Contar vai criar um departamento de segurança e saúde do trabalhador também, a exemplo do que a FETAR aqui do Rio Grande do Sul faz, né? Com certeza nós aqui do Rio Grande do Sul vamos ter, digamos assim, a felicidade de colaborar e ajudar na construção desse projeto a nível nacional, pelo que a gente tem feito aqui no Rio Grande do Sul. E aí, olhando a questão da implementação da NR31, olhando a questão dos agrotóxicos, né, que é muito forte, e com esse governo agora, a liberação aí de praticamente mais de 1.000 novas fórmulas de agrotóxicos, sem nenhum controle, sem nenhuma pesquisa para ver se esse agrotóxico ele realmente causa problema para a saúde humana ou não. Então, assim, tem muito o que fazer. Eu acho que nós, por exemplo, aqui no Sindicato de Vacaria, a reflexo daquilo que foi aprovado lá em Brasília, nós o ano que vem já vamos ter vários encontros aqui, nós vamos ter no desdobramento de todas essas atividades. Já foi, está encaminhado um encontro de mulheres, né? Eu já dizia isso, acho que no programa passado, um encontro de mulheres aqui específico de assalariados rurais, e nós vamos querer que as empresas também liberem as mulheres, né? Algumas mulheres de cada empresa, para que essas mulheres sejam as multiplicadoras depois lá desse trabalho, né? Nas empresas. Nós vamos ter um intercâmbio onde nós vamos poder visitar o Vale do São Francisco, né, lá em Petrolina, naquela região, para ver como é que é o trabalho lá na questão da fruticultura, e depois eles virem de lá para cá, ver como é que é o nosso trabalho aqui, né? Aí nós temos o trabalho também que nós precisamos fazer aqui, a questão da cadeia produtiva da fruticultura, do soja, da carne. Então tem muitos desdobramentos aí que Vacaria com certeza vai ganhar com isso. Acho que o trabalhador assalariado rural vai ganhar com isso, e sem dúvida nenhuma o agricultor familiar também, através de todo esse trabalho, vai se beneficiar com esse trabalho. Bom, Sérgio, se 2020 e 2021 foram 2 anos diferentes, atípicos, 2022 está chegando, daqui a pouquinho já é 2022, comprometendo ser diferenciado de verdade.
E aí nós precisamos lembrar também que 2022 nós temos alguns processos nossos aqui internos também. Por exemplo, 2022 nós temos 60 anos do sindicato, né, que a gente não pode esquecer em abril. Nós temos aí várias atividades já programadas, praticamente agendadas. Nós temos em agosto o processo de eleição do sindicato também, né? Então são todos processos também que a gente precisa, a gente não pode, digamos assim, virar as costas para esses processos, né? Então vai ser um ano, eu diria assim, bastante cheio de atividades. Vai envolver toda a nossa diretoria, a nossa liderança, é bom dizer isso, além de todas as outras atividades que surgem no dia a dia. Então, me parece assim que, por mais, né, Bonese, que a gente precisa dizer aqui que tem uma nova cepa, que nem diz outro, né, um novo vírus vindo aí da Covid-19, né, que preocupa, já tem gente aí cancelando algumas atividades. Eu vi essa semana, por exemplo, o Planeta Atlântida já cancelaram, Porto Alegre cancelou, inclusive, as festas de final de ano, né? Então, assim, ó, a gente se preocupa com isso também. Daqui a pouco, ano que vem, a gente pensa uma coisa e é outra totalmente diferente. Daqui a pouco, lá no início do ano, metade do ano, a gente vai ter que puxar o freio de mão de novo e dizer o seguinte: opa, temos que parar e segurar porque tem coisa errada de novo. Mas tomara que não, tomara que a gente possa desenvolver aí todo o que a gente fez, o planejamento das atividades lá em Brasília. E dizer também, né, que agora, o dia 16 e 17, nós temos praticamente uma continuidade desse processo, né? Porque nós vamos ter 2 dias em Porto Alegre, onde vamos estar eu e o Lindomar lá, fazendo então o planejamento nosso da federação, quer dizer, em cima daquilo que foi definido lá em Brasília, nós vamos fazer o nosso planejamento da federação aqui, das atividades que a gente precisa fazer a nível do Rio Grande do Sul. E aí, com certeza, vem mais coisas por aí. Muito bem. Fazer o seguinte então, pessoal. Atualizar os comerciais, uma pausa, e aí na volta vamos trazer a agenda. Tem um chamamento aqui que tem reunião dia 15 das lideranças e muito mais. É um instante só e a gente já volta. E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje com a presença do Sérgio Poleto no primeiro bloco. Passamos a limpo a viagem que ele esteve participando em Brasília, a convite da Contar, e foi maravilhoso, porque agora muitas atividades serão desenvolvidas a partir daquele encontro na capital federal. Mas agora, Sérgio, por favor, vamos passar então a última semana limpo, projetando a próxima. Dia 15 tem um grande encontro aqui no STR de Vacaria e Muitos Capões. Por favor. Bem, Bonese, assim, ó, essa semana ela, na verdade, aconteceu na quarta-feira, a reunião do Conselho Municipal de Saúde aqui de Vacaria, aonde está sendo planejado aí o processo eleitoral também do Conselho, né? Então, aconteceu toda essa reunião, uma reunião importante, onde foram aprovados aí vários assuntos e várias pautas que tinha no Conselho, onde até é bom colocar que a Prof é a nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde. Na quinta-feira, reunião da diretoria da FETAR em Porto Alegre, preparando aí então o encontro do dia 15, aliás, dia 16 e 17 lá em Porto Alegre. Na sexta-feira, ontem, portanto, aconteceu uma reunião da Baesa lá no Pinhal da Serra e também a comemoração aí do ano, né, de confraternização daquele comitê da Baesa. E também ontem, reunião da direção da CTB, né, fazendo uma avaliação aí das atividades. Para a próxima semana, nós teremos na terça-feira, então, reunião do projeto Contar, projeto esse dos agrotóxicos, né? Na quarta-feira, reunião do Conselho Emprego e Renda, na parte da manhã, e às 14 horas eu vou ter uma missão aí um pouco difícil, né, mas representando a CTB, aqui do Rio Grande do Sul, e também a FETAR, numa atividade lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, onde nós vamos lá, juntamente com o deputado Mainardi, deputado estadual, para ver como é que funciona a implementação do piso estadual de Santa Catarina. Nós estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul com dificuldades, né, de aumento do piso, já 2 anos sem reajuste e tal, e o estado de Santa Catarina tem reajuste aí superior, inclusive, à inflação.
A ideia era de que na quarta-feira, às 14 horas, a gente pudesse fazer essa reunião lá em Santa Catarina e na quinta-feira de tarde em Curitiba, né? Mas em função de agenda eu não vou poder ir na quinta-feira em Curitiba, mas na quarta então estarei lá. Na quinta-feira, reunião do Comitê de Óbitos. Na sexta-feira, reunião da direção da CTB. E no próximo sábado e domingo, então, acontece a Feira de Pequenas Frutas, Artesanato e Mel aqui de Vacaria. Então, mais uma vez, nós vamos estar envolvido, uma programação aí que nas redes sociais a gente está acompanhando, né? Pode ser acessado, com várias atividades, né? Os box praticamente todos eles vendidos, né? Todo ele cheio, então uma oportunidade aí para a comunidade de Vacaria aí visitar a Feira de Pequenas Frutas ali no Mercado Público no próximo sábado e domingo. Eu gostaria, Bonese, que tu pudesse fazer então a convocação primeiro da nossa liderança para o dia 15. O dia 15, então, nós estamos convocando a liderança, inclusive a Prof está fazendo ligação para todos eles. É muito importante que o pessoal participe a partir das 9 horas da manhã. Até porque depois, às 11 horas, nós teremos um curso do pessoal do Sicredi sobre gestão financeira. Então, Bonese, eu gostaria que tu lesse a relação, né, chamasse a liderança e depois já o edital de convocação da Assembleia, que daí será no dia 15 também na parte da tarde, a partir da 1h30 da tarde. Muito bem, atenção então, Sérgio Ponleto, Francisca Inês Anela de Almeida, Giovanni Bisotto Vanzetto, René Alves Cusi, Cândido Tadeu do Nascimento Borges, Alexandre da Silva Borges, Jaime Luiz Marcolin, Lindomar de Lima Melo, Eliane Ana de Oliveira Godoy, Alvinda Rodrigues Herves, Adelúcia Souza Teixeira, Eva Solange Rodrigues Ponleto, Enedil Alves de Almeida, José Clóvis Lisboa de Abreu, Margarida Foquesato Zardo, Nelly de Vargas Souza, Oswaldo Rodrigues da Silva, Milton José Carvalho, Leonilda Passarim, Maria Vargas Borges, Ieda Panassol de Souza, Nadir Maria de Oliveira Silva, Valdemar de Bastiani, Inês Oliboni, Albino Francisco Ponleto, Alice de Vargas Lima e Amabile Trevisan Ponleto. Atenção agora para a leitura do edital de convocação. Pelo presente edital, ficam convocados os associados do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria, com base intermunicipal para Vacaria e Muitos Capões, em pleno gozo de seus direitos sindicais, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 15 de dezembro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, em primeira convocação. Caso não houver número legal de associados presentes, será marcada uma segunda convocação para 30 minutos após, isto é, para as 14 horas, com qualquer número de associados presentes no mesmo local, a qual se realizará na Sala de Reuniões Henrique Bernato Poloni, do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria, com base intermunicipal para Vacaria e Muitos Capões, na Rua General Lima, 445, no centro, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: leitura e discussão da ata anterior e sua aprovação, previsão orçamentária para o exercício de 2022, com o parecer do Conselho Fiscal, a apresentação e aprovação do Plano de Trabalho para 2022, assuntos gerais. Assina Sérgio Ponleto, presidente. É isso aí, então, edital de convocação para a Assembleia, né? Quem quiser participar está aberto, não é só a liderança, é claro. E a liderança, então, mais uma vez, reforçar aqui o convite. Também nesta semana, Bonese, saiu o preço mínimo da tabela da uva. Né? A reivindicação da Comissão da Uva, dos sindicatos, enfim, era de R$ 1,34, que é o preço de custo. O governo, então, nos deu, né, através da Conab, 19,09% de reajuste, com base no preço mínimo do ano passado, que era de R$ 1,10, passando para R$ 1,31. Quer dizer, não cobre nem o preço de custo, porque falta 0,03 centavos para cobrir aí o preço de custo. Mas tudo bem, eu acho que está dentro daquilo que se imaginava, pelo menos, da Comissão Interestadual da Uva. Então, hoje no Brasil, né, principalmente na nossa região aqui, as indústrias não podem pagar menos desse valor, que é o preço mínimo da tabela da uva. Nós gostaríamos de avisar também que no próximo dia 7, agora de dezembro, a partir das 13 horas,
haverá o atendimento da quiropraxista aqui no sindicato. E a naturalista no dia 10, a partir das 10 horas da manhã. E também a todos aqueles que precisarem do atendimento do sindicato, nós vamos ter férias coletivas. O atendimento vai até o dia 24 de dezembro ao meio-dia e depois nós voltaremos o dia 3 de janeiro, que é uma segunda-feira. Então, naquela semana entre Natal e 1º do ano, não haverá atendimento, nem aqui, nem lá em Muitos Capões. Nós estaremos fazendo férias coletivas. Bom também, né? Bom também. Vamos aproveitar para descansar um pouquinho, respirar um arzinho puro e encher os pulmões aí de fôlego para o ano que vem. É verdade, porque 2022 promete. Promete. Então temos que nos recuperar de 2020 e 2021 agora e entrar em janeiro com o pé lá no fundo do acelerador. Botar os dois pés, né? Os dois pés para acelerar tudo, que nem diz o Gustavo, rapidão ano que vem. Rapidão. Era isso, Bonese. Então, deu pros cocos. Desejar a todos um bom final de semana e uma boa tarde a todos. Boa tarde.